E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu aqui no Brasil. Ficamos sabendo mundialmente dos documentos de Jeffrey Epstein, mas aqui no Brasil ocorreu um caso sobre Samuel Klein. Foi conhecido na sua biografia como um sobrevivente da guerra na Europa, mas fez um império bilionário aqui no Brasil, com a Casas Bahia. Até hoje está aí, vendendo, porém, após sua morte, houve acusações graves. Vamos conhecer esse caso? Vem comigo. O livro ele traz os horrores que ele fazia com as garotas de programa e algumas mulheres também que não eram garotas de programa. Tipo, ele era um predador sexual, ele era um criminoso, ele era asqueroso esse homem. Tipo, ele tinha uma compulsão sexual que ele só queria transar com garotas. Aí ele ligava, a secretária ligava para as cafetinas e a secretária ligava para as cafetinas e as cafetinas diziam: não trabalho com menor de 18 anos. Aí a secretária do Samuel dizia assim: não, faz o seguinte, pega umas meninas de 18, 19 anos, mas pega umas meninas bem magrinhas, assim, pra ter corpo de criança, e veste ela como se fossem crianças. E elas faziam isso. Elas faziam... Utilizar, né? Faziam aquelas... Trancinha, aquela chiquinha, igual, aquelas coisinhas assim, Maria Chiquinha. Dava pirulito pra elas, vestia roupa de criança e ele enganava. É muito absurdo, né? É muito absurdo. O Brasil aprendeu a comprar parcelado. Durante décadas, um nome simbolizou essa promessa. E por trás da marca, um sobrenome, Klein. Mas toda história de império carrega bastidores. E algumas histórias demoram décadas para sair do silêncio. Esta é a trajetória de Samuel Klein, do sobrevivente do Holocausto ao magnata do varejo, e das denúncias que, anos após sua morte, transformaram seu legado em algo dividido. Samuel Klein nasceu em 1923, na Polônia, em uma família judaica. A juventude foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Preso pelos nazistas, foi enviado a um campo de concentração, sobreviveu, fugiu em 1944. Sobreviver ao genocídio não é apenas escapar da morte, é carregar marcas invisíveis pelo resto da vida. Perda, violência, instinto de reconstrução. Em 1952, ele decide recomeçar. Escolhe o Brasil. Chega sem falar português, sem capital, sem estrutura, mas com algo que jamais abandonaria: controle. Instalado em São Caetano do Sul, começa como um mascate. Bate de porta em porta, vende roupas de cama, utensílios simples. Percebe rapidamente uma falha no sistema. O pobre quer consumir, mas o sistema não confia nele. Samuel decide confiar. Cria seu próprio crediário. Anota dívidas, parcelas, carnês. Em 1957 nasce a primeira Casas Bahia. O nome é homenagem aos imigrantes nordestinos. A estratégia é ousada. O crescimento é rápido. Ele constrói algo maior que uma loja. Constrói um mecanismo. Crédito gera consumo. Consumo gera dependência. Dependência gera retorno. Décadas passam. A Casas Bahia vira gigante. Centenas de lojas. Milhares de funcionários. Bilhões em faturamento. Samuel Klein não é apenas dono, é comandante. Relatos antigos descrevem um empresário centralizador. Rigoroso, reservado, controlador. Decisões estratégicas passam por ele. Empresas familiares desse porte frequentemente criam estruturas onde a autoridade se torna quase incontestável. E onde a autoridade incontestável existe, questionamento diminui.
Em 2009, o controle da Casas Bahia é vendido ao Grupo Pão de Açúcar. A fortuna da família se consolida. Samuel Klein morre em 2014, aos 91 anos. É lembrado como o sobrevivente, o imigrante vencedor, o empresário que deu crédito aos pobres. A história parecia encerrada, mas não estava. Anos depois, reportagens investigativas trazem à tona relatos de mulheres que afirmaram ter sido abusadas sexualmente quando eram adolescentes ou jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo os depoimentos publicados, havia pagamentos em dinheiro, presentes e ajuda financeira, intermediação de terceiros, encontros em imóveis privados. Algumas mulheres relataram que os episódios teriam ocorrido ao longo de décadas. É crucial afirmar: Samuel Klein nunca foi condenado criminalmente. As denúncias surgiram após sua morte. Não houve julgamento penal. Existem relatos documentados e processos na esfera civil, mas não há sentença criminal. O que mais chamou a atenção nas investigações foi a repetição descrita. Algumas mulheres afirmaram que eram abordadas por intermediários, existia organização logística, o padrão se repetia. Essa repetição gerou a hipótese pública de uma possível estrutura organizada. Até hoje, não existe decisão judicial que reconheça formalmente a existência de uma rede criminosa, mas a suspeita marcou o debate público. E quando a palavra, abre aspas, rede, surge, associada a poder e dinheiro, o impacto é permanente. O sobrenome volta ao noticiário. Saul Klein, filho de Samuel, também passa a enfrentar acusações. Em 2020, mulheres denunciaram Saul por suposta exploração sexual. Segundo relatos publicados, mulheres teriam sido contratadas como modelos ou recepcionistas. Havia promessas financeiras, algumas afirmaram coerção e exploração. O Ministério Público apresentou denúncia. Posteriormente, decisões judiciais trancaram parte das acusações por questões processuais e falta de elementos naquele estágio específico. Saul Klein nega as acusações. Não houve condenação definitiva, o caso segue complexo no campo jurídico. Quando pai e filho aparecem em denúncias semelhantes, o debate público inevitavelmente conecta pontos. Há continuidade? Há ambiente permissivo? Ou são casos isolados? Não há decisão judicial que reconheça a estrutura familiar criminosa, mas a repetição de acusações envolvendo mulheres jovens e vulneráveis fortaleceu a percepção pública de padrão. Percepção não é sentença, mas percepção molda a memória. A terceira geração da família Klein aparece mais associada a disputas empresariais e societárias. Até o momento, não há condenações criminais amplamente reconhecidas envolvendo netos relacionadas a redes de abuso, mas o sobrenome carrega peso, e peso se transmite. Casos envolvendo figuras bilionárias frequentemente enfrentam obstáculos: medo de denunciar, dificuldade de investigação, recursos jurídicos extensivos, exposição pública intimidante. Quando denúncias surgem após a morte do acusado, a complexidade aumenta. Não há interrogatório, não há defesa formal, não há julgamento criminal. A história fica suspensa. Samuel Klein deixou um império varejista, transformação no acesso ao crédito, uma fortuna bilionária, e também deixou denúncias graves, suspeitas públicas de estrutura organizada, uma marca familiar sob questionamento. Sem veredito penal, sem absolvição formal, apenas tensão histórica. O Brasil continua parcelando. As lojas continuam abertas. O mercado continua girando. Mas o sobrenome Klein nunca mais será apenas símbolo de superação. Agora ele carrega luz e sombra. Impérios são construídos com números.
mas reputações são feitas de histórias. E quando denúncias atravessam gerações, o legado deixa de ser apenas empresarial e se torna moral, sem sentença final, sem conclusão simples, apenas perguntas que permanecem, e um sobrenome que marcou o varejo e agora também a controvérsia.